O programa a seguir contém linguagem que pode ser elucidativa e ou cômica e deve ser evitado por moradores de cavernas. No alvo, com o Heron Palmo! Hoje o Edwin Luiz que tá no alvo. O único talk show que te tira da zona de conforto. Nossos convidados são escolhidos a dedo em laboratórios secretos por causa de seus extraordinários superpoderes. Edwin atuou em grandes novelas como Escrava Isaura e Paraíso Tropical. Em 2007, foi vencedor do Prêmio Shell na categoria Melhor Ator. Você morou um tempo na França, né? Aí eu Morei. recebi essa informação, aí eu resolvi te agradar nesse quesito. Você passou quanto tempo lá? Eu passei 2 anos. Na época que eu era garoto, meio jovem, né? Eu ganhei uma bolsa de estudos para morar lá, estudar a cultura francesa, francês, mas eu ainda não fazia teatro. Foi na volta que eu resolvi fazer a escola de teatro, porque lá eu comecei a abrir meus horizontes, né? Então eu decidi ser ator lá. Uau! Mas você parece falar francês bem. Você aprendeu aqui ou lá? Eu falo razoavelmente bem. É que isso está fazendo 50 anos, mais ou menos, e é claro que nesse período todo o francês entrou um pouco em desuso no linguajar do dia a dia, porque na minha época o francês era praticamente a língua que as pessoas que tinham uma certa cultura falavam. Aí depois o inglês substituiu, eu não tenho com quem falar, eu leio algumas coisas, né? Mas algumas peças de teatro consigo ler em francês, mas eu não tenho mais o traquejo. E é claro que eu perdi muito vocabulário, mas dá para eu me entender bem. Quando eu vou à França, eu me entendo muito bem lá com eles. Consigo brigar com os franceses. Que maravilha. Perdeu mesmo essa importância do francês, infelizmente, né? E com ela um pouquinho de glamour, um pouquinho de chiqueza. Era uma época que tinha muito mais glamour, né? Década de 50, por aí, 60. Eu peguei já a década de 60, 70. Eu fiquei na França até 70. Não, você pegou naquela 70. Época maravilhosa, né? De Serge Gainsbourg. Eu peguei toda a revolução cultural lá, né? Peguei as barricadas. Para um jovem, aquilo foi um fator decisivo na minha vida. Abriu todos os meus horizontes para a arte, para a vida mesmo, né? Porque você, jovem, morar num país distante, aprender uma língua, uma civilização, uma cultura, um país super desenvolvido, isso valeu muito para minha carreira como ator, né? E quando você voltou para o Brasil, como é que foi essa adaptação, assim, de ter passado esse tempo na França, aberto os horizontes? Olha, na verdade, eu quando fui para lá, eu era muito ligado à minha família. Nós somos italianos. Então, quando eu voltei, eu estava com muita saudade. E também já estava voltando com um propósito, que era me inscrever no exame da Escola de Arte Dramática lá de São Paulo, que é chamada de EAD. E aí eu tinha esse propósito. Então foi ótimo. E também eu estava voltando, então voltei com um tipo de postura, né, afrancesado. Então eu causava uma certa espécie entre os meus pares. A década de 70, que eu comecei a EAD, era uma época muito revolucionária, cheia de hippies de um lado, a parte política de outro lado, e eu lá trazendo de fora uma cultura que pouca gente teve essa chance de fazer, né? Foi um diferencial muito grande para mim. E o pessoal deve ter reconhecido isso, né? Você deve ter sido, vamos dizer, ganhou um pouquinho de popularidade nos grupos. Eu acho que sim. Também devia ser encarado como aquele bestinha que voltou da França. É claro, né? Claro, eu tinha 20 anos, estava começando, querendo firmar meu espaço, então eu... Quem não é besta com 20 anos, né? Então eu acho que eu usava isso tudo a meu favor.
Que bom, que bom. Eu tive a experiência de ser esse besta morando na Inglaterra. Passei um tempo na Inglaterra, voltei e fui tão besta quanto você, a gente tá junto. Nós temos a vocação para ser bestas. Pô. Não, mas foi bom, foi bom. Você deve ter sentido uma diferença brutal quando você chega. Eu fiquei muito, eu me lembro que eu fiquei muito. Foram 2 anos, né? 2 anos de banho de civilidade, civilização. Aí, de repente, chegar, eu levei um choque muito grande. Eu era muito jovem, mas também me adaptei logo, graças a Deus. Ser jovem tem isso de bom, né? Adaptabilidade. Total, naquela época era muito diferente, né? Assim, na minha época já era bem diferente de hoje em dia. Hoje em dia o mundo tá assim, 100 vezes mais globalizado do que quando eu tinha 20 anos. Mas em 1970 a coisa era a discrepância, né, entre a Europa e o Brasil era gigantesca, né, culturalmente. Era gigantesca, não tinha nenhum tipo de informação, né? Nós não tínhamos informação. No Brasil nós não tínhamos nenhum produto externo. Né? A gente ia comprar tudo ou por contrabando ou através de comissários de bordo que viajavam. Para conseguir um perfume era um inferno. Para conseguir algum produto, para conseguir um raíto de sol, aquele creme de bronzear, tinha que alguém ir para a Argentina para trazer. Não tinha nada no Brasil. Nós não tínhamos absolutamente nada. Então aí eu voltar com roupas francesas, perfumes franceses, falando francês. Eu acho que foi uma... Você deve ter feito muito amor. Muito. Eu sou da época de faça o amor, não faça a guerra. Eu optei para fazer o amor, né, claro. Perfeito. Me falaram que você fez uma peça, que você era vários personagens ao mesmo tempo. Eu gostaria de entender isso melhor. Era tipo 24 personagens, era isso? 4? 22. 22. É o seguinte, é claro que existe um trilhar da minha vida, né? De vários personagens que eu fiz ao longo da minha carreira. E isso está fazendo 10 anos. Eu estou com 74, eu tinha 64 na época, e eu me senti apto em fazer um monólogo. Eu comprei essa peça, eu ouvi falar dela e eu achei ela maravilhosa, né? Poder viver 22 papéis, na verdade eram 35, nós fomos adaptando, diminuindo alguns papéis e ficaram 22. Economizaram, chegaram a 22. Chegamos a 22 papéis porque a peça é uma peça americana, ela tinha 1h40 mais ou menos, e você sabe que fora do Brasil as pessoas aguentam uma peça longa. No Brasil não aguentam, sobretudo sendo monólogo. Então a gente achou por bem dar uma diminuída para ficar com 1h30 mais ou menos. Então nisso caíram pequenos papéis. Na verdade, a peça consiste numa história de um travesti alemão, é verídica a peça, de um travesti alemão que sobreviveu ao nazismo e depois, quando o muro da Alemanha, o muro de Berlim foi construído, ela morava do lado oriental e ela sobreviveu também ao comunismo. Quer dizer, é uma improbabilidade, né? Um travesti ter vivido numa época em 2 regimes que perseguiam os homossexuais, ainda mais os travestis. E ela viveu, ela existiu. Quando caiu o muro de Berlim, um autor de teatro que existe na peça, ele é personagem também, ele se colocou como personagem, ele ficou sabendo da história dela, foi para a Alemanha entrevistá-la, e ela descrevendo a vida dela, ela vai fazendo vários papéis. Por conta disso, eu fazia a mãe, o pai, a tia, o general nazista, o entrevistador, o namorado dela, o autor da peça, o amigo do autor, enfim, era uma gama de personagens, sendo, claro, tinha um papel principal, que era ela, 3 ou 4 papéis bem coadjuvantes, alguns papéis com participação especial, pequenos papéis, e alguns eram algumas frases. E o diferencial disso é que era tudo falado, com exceção de 3 personagens, era tudo falado com sotaque alemão. Eu tive que aprender alemão, eu fiquei 1 ano aprendendo alemão para poder fazer a peça,
Mas você Ah, não falava alemão em si, você não, falava não só com falava, sotaque, você aprendeu alemão não. para ser mais Eu tive que fidedigno. aprender alemão e, sobretudo, eu peguei uma professora de alemão, claro, que tinha um sotaque brasileiro muito forte, muito carregado, e eu, além de aprender alemão, eu aprendia o sotaque, as Aham, mudanças. sim. Você sabe que em cada língua, cada palavra, cada letra tem sons É. diferentes. Né? Por exemplo, em alemão, o V é F, o W, que nem o meu nome, Edwin, é com Uhum. W e fala V. E assim por diante, eu fui aprendendo. O C cedilha vira Z. Eu falava criança, É, criança. sim. E falando de soquinho, porque o alemão fala de soquinho, porque eles entendem, como eles têm ah, declinação, eles entendem a frase através das últimas letras de cada palavra. Aham. Então, por isso que o alemão fala tudo de soquinho. A gente cobre o final da palavra. Eles não, eles reforçam o final da Ah, palavra. uau, não sabia dessa. Eu tinha percebido isso sonoramente, mas adorei essa explicação para poder É. entender. Porque eu não sou ator, mas eu adoro essa coisa de entender as nuances, as diferenças dos sotaques. Só doidos e atores agora gostam disso. Mas eu gostei da ideia que você estudou. Pô, você podia ter só visto alguns filmes, né, com sotaque alemão, mas você é esse tipo de ator que entra a fundo, né, para poder ser fidedigno, para poder ser leal, né, à sonoridade. Eu tive que aprender, olha, e é difícil. Alemão é uma língua muito difícil. É claro que em um ano não deu para aprender a falar, mas deu para eu me desvencilhar, porque eu tinha grandes frases em alemão e eu não queria decorar por decorar o som e falar. Eu queria entender o que estava falando. Então eu aprendi e foi um grande sucesso, um grande, grande sucesso. A dificuldade de fazê-la, as pessoas perceberam o grau de dificuldade que eu tinha para fazer 22 papéis, com 22 vozes, com 22 Uau, comportamentos é incrível corporais. isso. Eu ficava aqui em Só para casa, porque eu lembrar ensaiava. isso é difícil, mas. Nossa, era uma concentração. Eu saía extenuado, né? Porque a concentração, o Uau, eu medo de imagino. esquecer o texto, o medo de pular, né? Um personagem pular o outro, Total. eu tinha que ter uma concentração muito grande. Foi tão lindo que eu vivi. E eu ensaiava aqui na minha casa. Eu sozinho, e o Erson e a mulher do Erson, a Suzana Garcia, dirigindo. Aí um dia uma vizinha minha falou: Você está ensaiando teatro aí em cima, na tua casa? Eu falei: Tô. Ela falou: Que maravilha, muita gente, né? Como assim? Não, o elenco tem muita gente, né? Eu falei: Não, eu não estava entendendo. Eu falei: Não, só eu, não, não, não. Tem vários atores, porque eu ouço várias vozes diferentes. Não pode ser só você. Eu falei: Não, sou só eu. Foi o maior elogio que eu recebi, né? Porque ela não Você estava nem falou. vendo, É ela só cobaia pura. ouvindo. Perfeito. E essa coisa, isso que você falou é uma novidade para mim, é a primeira vez que eu estou ouvindo, da necessidade de concentração na atuação. Eu nunca tinha visto dessa forma, mas realmente se você não tiver com a mente vazia, se você não tiver naquela meditação profunda, né, na concentração no sentido de que na presença, né, você está na presença daquele momento, você pode perder uma linha, você pode perder a emoção daquela questão, você tem que estar com todos os seus sentidos presentes de fato, né? Pô, ainda mais, porque eu imagino isso que deve ser verdade para um papel, para 22 papéis é uma. Pois Uau. é, pois é. O meu grande medo era perder o fio da meada, mas é claro que tinha luzes, tinha músicas que me ajudavam a encontrar o caminho se por Ah, acaso. legal. Agora, o grande segredo é você deixar a tua vida pessoal fora do teatro. Assim que você entra, você está entrando numa caixa que para nós somos atores, e para quem assiste também, acredito, é uma caixa mágica, né? Onde de repente tem um bando de gente, ou uma pessoa sozinha, que tem o aval da sociedade para enlouquecer, para ser um mentiroso que passa uma verdade. Né? A gente mente para a verdade chegar até o público. Aí você vai falar: não, todo mundo mente. Político mente o tempo inteiro.
Não, mas nós mentimos para construir alguma coisa, né? Algumas pessoas mentem para destruir o que está acontecendo, o status quo, né? E nós temos o aval para enlouquecer. Nós recebemos para pôr a nossa loucura a serviço da sanidade alheia, porque a nossa sanidade vai embora um pouco junto, viu? Incrível. E isso me lembra, né, que na Grécia Antiga, em Atenas Antiga, era obrigatório para o cidadão, para poder votar, ele servir o teatro. Né? Ele tinha que servir, se não me engano, 2 anos o exército e 1 ano o teatro. Para poder... É inacreditável. É. O que nós regredimos, né? Exatamente. É porque realmente eu também nunca tinha ouvido essa coisa muito bonita que você falou de a gente ter o aval do público para enlouquecer. É como se fosse um xamã, né? Um xamã é uma espécie de... Também tem esse papel dentro de uma tribo que tem o aval para usar um alucinógeno, para poder entrar no mundo dos espíritos, né, e poder resgatar certas coisas. Acho que o ator tem um pouco disso, né? Ele entra dentro das loucuras, ele entra dentro da mentira, entra dentro da exploração da mente humana e de lá ele entrega uma meta-verdade, né? Uma verdade superior à verdade do cotidiano. E isso é outra... Oh, desculpa. Não, pode falar. É só... Por favor. Complementa. Você estava falando... Não, tá bom. Então, já que a gente vai ficar nessa dança, uma coisa que eu adoro é essa questão da meta-verdade, né? Que Platão fala sobre como os artistas são mentirosos e precisam se manter fora da república. Só que eu acho que se a gente vir de uma maneira diferente, que não é exatamente uma mentira, né? A mitologia, a atuação, o storytelling... Na verdade, está alcançando uma verdade que é ainda superior ao mundo supostamente fatual, né? Porque o mundo fatual, às vezes, são coisas que simplesmente vão acontecendo e estão muitas vezes vazios de significado. E a gente pega esse conglomerado de coisas e junta de uma forma que é para transmitir significado. Então, isso é verdadeiro, de fato. Né? E você sabe o que eu acho muito interessante? Na verdade, eu acho bonito. É claro que eu estou falando de atores, né? Porque também tem muita gente que atira para todos os lados e, enfim. Mas os atores, os que eu vejo representando, e eu também sinto isso, nós temos uma capacidade que é diferente de outras profissões. Porque se você fosse pôr aparelhos no nosso organismo enquanto nós estamos representando, acontece uma revolução química dentro da gente, onde os pelos eriçam, onde você chora, onde você mergulha numa profundidade treinada, né? Porque você tem treino para isso, que é muito difícil de você explicar. Como é que, de repente, em todo dia, é muito louco isso, todo dia, naquela frase, naquela sílaba, uma lágrima cai. Como é que é isso? É muito louco, é muito doido, porque ao mesmo tempo que o teu batimento cardíaco muda completamente de cena para cena, de repente tem uma frase tua que te mobiliza de tal forma que você sente os teus pelos eriçando. Existe todo um comportamento no ato de atuar que é muito diferente de uma pessoa que está atuando na vida contando uma mentira qualquer. Porque nós estamos contando mentira. Nós estamos representando uma outra vida. E, ao mesmo tempo, existe uma divisão onde um lado teu fica completamente ligado no personagem e existe uma outra parte totalmente racional que você sabe que tal momento você tem que virar para algum lugar. Ao mesmo tempo, você percebe que uma luz não está acesa, que deveria estar acesa. Você tem 2 pessoas, ou 3, porque também você se vê no público, porque eu represento me vendo como público. Deu para entender? Eu me coloco como público para poder ver o que eu estou fazendo. Então são várias pessoas dentro de mim trabalhando junto para formar uma harmonia para chegar ao teu público. Até agora porque você listou
Você listou pelo menos 66 pessoas aí, porque são os 22 personagens no ângulo do público, na cabeça que tá pensando. O racional, o irracional, o emocional. Desculpa, você estava falando alguma coisa? Não, é isso não. Então tá bom. Eu vou te fazer uma pergunta meio fora da caixa aqui. Se você pudesse escolher uma pessoa para conversar, seja viva ou morta, durante 1 hora, se você pudesse escolher qualquer pessoa, quem seria e por quê? Olha, eu não vou demorar nem muito para responder, porque eu tenho uma fascinação pelo Leonardo da Vinci. Eu gostaria não só conversar com ele, como trazê-lo para este momento histórico e mostrar no que dar uma ajudinha. Não, para ele ver como é que foi a atividade, porque ele era um gênio, né? Ah, sim, para ver. Ele era um gênio, então eu queria ver as reações dele, eu queria bater papo e entender como é que ele fez toda a obra dele. Era um homem polivalente e eu tenho uma fascinação por ele enorme. Você me passa uma coisa, assim, apesar de você ser ator, me parece que você é bem científico, né? No sentido de observar, no sentido de estar consciente, de explorar, porque você me falou muitas coisas assim que dão dicas, né? De alguém que tá muito acordado, que tá muito... acho que científico é a melhor palavra, ainda mais se você trouxe o Leonardo da Vinci, né? Você falou sobre exatamente as emoções que estão sendo condicionadas, né? Que ele era um cientista e um artista, né? E eu acho que essa junção é maravilhosa. E é claro que isso fala... Eu, para fazer uma outra peça que eu estudei, que eu fiz, que chamava Freud, eu quis estudar a psicanálise profundamente. Então eu parti para a psicanálise. Como eu sabia com antecedência que eu ia fazer essa peça, foi 1 ano depois, eu comecei a estudar Jung, e do Jung eu passei para os arquétipos. Para entender melhor os arquétipos, eu estudei astrologia e mitologia grega. Mitologia eu já conhecia muito, mitologia grega, porque eu aprendi na escola de teatro. Mas eu fui aprender sobre arquétipos e sobre a astrologia. E eu sou uma junção muito típica dos meus signos. Eu tenho um lado extremamente racional, meu ascendente é Virgem, e tenho um lado completamente despirocado, que é o Aquário, que também tem uma cabeça científica. Então eu percebi ao longo da minha vida, eu tomei ciência disso muito tardiamente na minha vida, que eu reservei a minha vida, o dia a dia da minha vida, eu reservei o Virgem. Então eu sou bom moço, eu tenho tudo muito arrumado, eu gosto das coisas organizadas, eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa gentil, generosa, mas tem o lado aquário, que é um signo totalmente mental, está nas estrelas, está no futuro, que eu joguei o palco. Uma vez eu fui quando eu fazia análise para fazer o Freud, eu falei, doutor, por que no palco eu sou tão exuberante e na vida eu sou tão amorfo? Ele falou, você queria o contrário? O contrário seria pior, né? Total. Você ser uma pessoa despirocada na vida e uma pessoa sem graça no palco, não, é bom isso como é. Então eu fiquei contente com essa explicação e fiquei em paz, porque eu sempre reclamo comigo mesmo que eu acho que eu não sou a mesma pessoa que eu sou no palco, eu não sou na vida. Eu queria ser mais exuberante, sei. Mas eu não consigo. Mas realmente essa canalização é muito boa, né? Freud justo fala sobre isso, né? Que todos nós temos todas as psicopatologias de uma maneira ou de outra, e a psicopatologia, quando se mostra de fato, é quando a gente canaliza elas mal. Então acho que você ganhou o jogo aí canalizando o aquário no palco, no seu lugar. Graças a Deus, né? Porque seria muito chato se eu fosse... Não, eu conheço belíssimos atores que são virginianos do palco, porque são muito detalhistas. Eu sou muito detalhista.
Os meus amigos sempre falam, você trabalha com as filigranas, você trabalha com o rendilhamento do personagem, porque eu vou buscando várias coisinhas para acrescentar na composição. Eu não consigo entrar no palco e ser eu, até porque eu acho que eu não tenho interesse nenhum. Quer dizer, eu não sou uma pessoa interessante. Eu preciso me armar em 1000 detalhes para ficar interessante. Isso é ótimo, porque eu nunca repito. De papel para papel eu mudo muito, o que é ótimo. Maravilha, de papel para papel no mesmo palco, né? Indo mais além em Jung, isso que você está falando é uma coisa muito, muito interessante, que você conseguiu ter consciência desses seus dois lados e achar canalizações com consciência, né? Que isso não é muito normal. Às vezes as pessoas fazem muita análise para descobrir o que está de errado e aonde elas estão canalizando as coisas erradas. Eu vou dar um exemplo disso, né? Que Jung fala que a gente tem o nosso lado consciente, lado comum, e tem o lado da sombra, né? O lado que a gente não tem consciência, o lado que às vezes nos sabota, o lado que às vezes quer ser selvagem, que quer ser... talvez esse seu lado que você coloca no palco, assim, a gente não conversou o suficiente para saber isso, mas existe isso muito, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? E você ter essa válvula de escape, né, da sua sombra ou do seu lado mais selvagem, espontâneo, livre, é uma coisa que te dá muito equilíbrio. É verdade isso? É verdade, sim, é verdade. Eu convivo muito bem com isso, porque eu sei que eu tô resguardado de um e de outro, entendeu? Eu estou resguardado. Na vida é bom que eu seja essa pessoa, como eu sou. Eu sofri muito no passado por ser meio careta, sim. sabe? Mas não, retrospectivamente nunca... é bom, né? Eu sou muito careta, mas, e ao mesmo tempo, o que eu faço no palco me dá também uma satisfação, porque pelo menos eu tenho isso. Você pode imaginar o que é para um ator como eu ficar sem trabalhar tanto tempo como eu estou, porque eu preciso disso. Porque a minha existência, ela é meio sem graça. Sim, sabe, é acordar o que eu faço, mesmo quando eu estou atuando, mesmo quando eu estou andando na rua que me reconhece, eu sou aquela pessoa virginiana, né, que vai à feira, que vai ao supermercado, volta para casa, faz a comida, lava a louça. Eu tenho uma vida cotidiana bem sem graça, mas me leva para o palco. Aí deixa comigo, eu fico louco, aí eu enlouqueço. Então tá bom para mim. Isso é outro insight que você deu agora, que uma pessoa como você que tem essa válvula de escape, ou vamos dizer, essa oportunidade de equilíbrio dentro do palco, alguém que está nesse tempo de pandemia sem essa coisa, você não tem feito outras coisas para poder se equilibrar, buscar esse equilíbrio? Eu não entendi o que você falou. Você tem feito o quê? Não, você tem, porque você está nessa época de pandemia sem os palcos, né? Sem esse seu equilíbrio de liberar a sua sombra, de liberar o aquário, né? É verdade. É muito difícil. Você tem feito outras coisas buscando esse equilíbrio? Não, nada. É o seguinte, antes de vir a pandemia, eu tinha feito 4 peças seguidamente. Aí eu fui para Portugal, fiquei 1 ano lá fazendo uma novela. Eu saí numa sexta-feira de Portugal, na segunda-feira fecharam os aeroportos lá de Lisboa, eu não podia ter voltado. Eu voltei, 1 semana depois no Brasil, a gente se trancou dentro de casa. Então eu falei, que bom, eu vou ficar em paz. Eu trabalhei tanto ultimamente, que eu acho que é bom eu dar um tempo para mim. E como eu tinha ficado em Portugal há muito tempo, eu voltei com algumas demandas físicas. Eu precisava fazer um tratamento aqui, uma coisa ali, e eu comecei a cuidar de mim, cuidar do meu físico. Porque eu tinha trabalhado tanto, e aí eu comecei a fazer todas as coisas, só que isso acabou já um tempo atrás. Agora é que eu estou começando a sentir esse tédio que não fazer nada. Entendi. De uns 3 meses para cá que eu estou começando a sentir... E você já está começando a procurar coisas? Mas não tem o que fazer, viu? Não está tendo? Não tem. Eu só posso ler
ler, e só o que dá para fazer, porque também acho que não adianta eu encontrar uma peça agora. Eu até arrumei uma sarna para me coçar, que era me mudar de onde eu moro. Eu moro aqui há 31 anos. Uau. E isso para um aquariano é a morte, né? Aquariano quer movimento, quer viagem, quer mudança, necessidade. E comecei a procurar apartamentos, gente vem, mas também está meio esquisito, o mercado está estranho, porque eu moro há muito tempo no mesmo lugar, é um apartamento enorme, eu também quero diminuir um pouco. Enfim, eu tô... Onde você mora? Você mora no Rio ou em São Paulo? Eu moro no Rio, moro no Leblon, moro num apartamento que eu comprei há muito tempo atrás, que também tem uma história, porque cada coisa que a gente fala tem uma história por trás, né? Esse apartamento eu comprei numa segunda-feira, em 1990, está fazendo 32 anos, eu comprei numa segunda-feira, eu tinha vendido o apartamento onde eu morava, e estava com dinheiro, procurando apartamento e fazendo uma peça de teatro em São Paulo. Então, toda segunda-feira eu vinha para cá, procurava apartamento e voltava para São Paulo. Até que eu achei este aqui. Só que eu não tinha o dinheiro suficiente, voltei para São Paulo, meu irmão me emprestou o restante, que depois eu paguei, me emprestou o restante, vim na segunda, comprei, na terça-feira foi o feriado bancário do Plano Collor da Zélia Cardoso de Mello. Quer dizer, por um dia, eu não perdia todo o meu dinheiro que eu estava da venda do outro apartamento. Quer dizer, foi a maior sorte que um ser humano pode ter na vida, né? Incrível. Aí, 31 anos é muito tempo para morar no Leblon. Mesmo o Leblon sendo maravilhoso. Você mora onde? Eu moro aqui no Leme. Ah, no Leme. É o Leblon desse lado aqui. É fantástico. São 3 bairros, né? Leblon, o Leme e a Urca, que são pequenos bairros, né? Que tem e o bairro do Peixoto também, claro. Eu não conheço o bairro do Peixoto. Você é carioca? Não, eu sou de Brasília. Ah, bom. Mas, deixa eu te perguntar, eu não sabia desse seu lado aí de mitologia, que é uma coisa que eu sou fascinado também, você falou que estudou isso um pouco, quando você estudou Jung, você foi para a mitologia grega que você já tinha passado um bom tempo estudando. Posso te perguntar você tem algum outro, alguma história, algum mito que você sempre lembra, que você sempre traz como exemplo, alguma coisa favorita desse tipo? Bom, você estudando mitologia grega, como eu estudei na escola de teatro e depois na vida, eu fui estudando, você percebe que os gregos condensaram todo o pensamento ocidental dentro da mitologia grega. Como eles não tinham o direito, como os romanos fizeram, eles tinham que trazer, através da mitologia, através dos arquétipos, os ensinamentos para o povo grego se comportar em sociedade. Eles explicavam absolutamente tudo. O mito que eu acho mais bonito é o da Perséfone. É o jeito que eles explicam a primavera, o verão, o outono e inverno. Porque o Hades, que é o deus do inferno, o deus das trevas, ele se apaixona pela Perséfone, a rapta e leva para o fundo da terra, como se fosse a semente que vai germinar embaixo da terra. A mãe dela, que é Ceres, fica furiosa e começa a não dar mais, era a deusa da agricultura, ela começa a não ter mais agricultura na Grécia, ela faz com que todas as colheitas sequem, e aí os deuses fazem um acordo com ela, de que a Perséfone venha 6 meses para fora, um mês para fora, para germinar e a colheita ser plantada. Então eles explicam o ciclo da primavera, verão, outono e inverno através do mito da Perséfone. Eu acho muito lindo. É isso que você falou de como... eu acho, desculpe, é só para te dizer, porque é daí que eu acho, é que todos nós, a gente tem essa necessidade. A necessidade de um dia recolher, maturar e florescer. Eu acho que é por isso que eu falei que eu gosto desse mito. Porque não é só em relação
as estações do ano, nem a agricultura. É em relação a gente. É isso que eu ia O dizer. momento que você se recolhe e o momento que você floresce. Né? A gente vive hoje numa sociedade onde as coisas estão segmentadas, né? Ou você está falando sobre agricultura, ou você está falando sobre a mente humana, ou você está falando sobre ética. Na mitologia e nos mitos no geral, você consegue falar sobre múltiplas coisas simultaneamente com uma mesma condensação de história, né? Você coloca numa pílula poética, numa pílula de uma história profunda, arquetípica, universal, vários ângulos ao mesmo tempo, né? Exatamente. Eu vou concordar com você em gênero, número e grau. Senão vamos discorrer sobre isso é papo. Vamos fazer uma coisa, um dia a gente faz uma live só sobre mitologia, vai ser ótimo. Com certeza. É fascinante, é fascinante. Eu adoro. Então, Edwin, vamos falar um pouquinho sobre as suas outras obras, né? Você me parece muito apaixonado pelo teatro e vamos dizer, do tipo do ator clássico, né? Que se dedica totalmente e considera o teatro vamos dizer, sua casa, o portal da sua alma. Só que ao mesmo tempo você fez outras coisas, você fez novelas, filmes. Qual é a última coisa que você gostou muito de fazer, ou a última coisa que você fez? Se você puder contar uma história recente para a gente poder conhecer um pouco mais do seu trabalho nas telas? Claro. Você sabe, eu me formei pela escola de teatro, né? E naquela época longínqua, a televisão era uma coisa totalmente distante de qualquer ser humano, né? Quem fazia era aquele pessoal da Tupi antiga. Era uma coisa muito incipiente ainda, embora tenham feito coisas maravilhosas. Eu nunca fui ligado à televisão porque eu sempre estudei de noite. A vida inteira eu estudei de noite. Eu gostava da noite. Então eu não tive o hábito da televisão. Quando a televisão surgiu na minha vida, ela veio de uma forma meio avassaladora. Eu já tinha 29 anos, depois de 3 anos que eu estava fazendo teatro lá em São Paulo, já tinha ganho prêmio de melhor ator revelação lá em São Paulo, eu fui convidado para fazer uma novela que foi uma novela icônica, né, que todo mundo conhece, que foi A Escravizaura. E o sucesso foi retumbante. Mas eu sinto que nunca foi a minha forma de expressão plena, a televisão. A minha forma de expressão é o teatro mesmo, é onde eu me sinto mais à vontade, onde eu me sinto em casa, embora eu goste muito de fazer televisão pelo movimento. Você trabalha com mais gente, cada dia com um grupo, cada dia um texto diferente. O teatro é um exercício de paciência, abnegação total, né? A televisão tem um pouco mais de movimento, onde você encontra uma capacidade de improvisação muito grande, o que serve muito ao teatro. Porque a televisão, você nunca sabe totalmente o texto na ponta da língua, você é obrigado a improvisar, obrigado a entender o que o outro está dizendo, diferente do texto original, e você é obrigado a se sair para não parar uma gravação, se sair bem para não parar a gravação. Isso dá uma rapidez de raciocínio ótimo. Cinema eu adoro muito, adoro fazer cinema, mas apareceu muito pouco na minha vida. Agora, eu fiz grandes trabalhos, acho que mais no teatro do que na televisão, e tem várias peças onde eu trabalhei com ótimos diretores, grandes atores, mas se eu for falar alguma coisa muito deliciosa, que está muito fresca na minha memória, é essa novela que eu fiz agora em Portugal, não é teatro, é novela, porque me deu a capacidade, a possibilidade de viver uma aventura num outro país, né? Eu fiquei lá, eu e Lucélia, nós fizemos o par romântico na novela Escravizaura, isso há 40 e tantos anos atrás. Nunca ninguém teve essa ideia de nos juntar de novo, e um português falou, eu vou chamar aqueles 2 atores que fizeram a Escravizaura. E fez um papel, nós éramos um casal na novela, e embarquei eu e Lucélia para Portugal, ficamos 1 ano lá, comendo tudo que é delicioso da cozinha portuguesa,
conhecendo toda a intelectualidade portuguesa, que eles são bárbaros, atores fascinantes, morando num lugar gostoso e vivendo essa vida que você sabe que é uma vez aqui, outra lá, né? Porque nós no Brasil, se a gente falasse espanhol, eu poderia trabalhar no México, eu podia trabalhar no Uruguai, eu podia trabalhar na Espanha, eu poderia trabalhar aqui. Infelizmente, falando português do Brasil, você só consegue trabalhar aqui e ser convidado para fazer um papel de brasileiro numa novela portuguesa. É muito limitado, né? Ah, você falou brasileiro mesmo. Lá. Eu falei brasileiro. Porque é até difícil de entender o sotaque lá. Você demora um tempinho, né, para se adaptar. Muito. Tem muitas coisas muito diferentes. É muito diferente. Mas isso é fascinante, que eu acho que eu nunca ouvia, sabe? Como é que é a cena de atores da cultura portuguesa? Acho que aqui no Brasil a gente, na verdade no mundo inteiro, né? Quem sabe sobre o que rola em Portugal, né? O que rola nos bastidores, né? Como é que é? E rola muito, viu? Rola muito. A grande perversidade é que nós nos habituamos por um tipo de imigração que houve para o Brasil, dos portugueses, o Trás-os-Montes, gente muito humilde, muito pobre, que veio para cá, que falava a mesma língua com a gente, mas que a gente não entendia direito, e ficou uma chacotagem em cima do português de Portugal. Aí quando você vai para lá e convive com eles, você vê que estamos redondamente enganados. Eles são um povo civilizado, eles estão agora fazendo parte da comunidade da União Europeia, né? Eles têm o euro, eles estão num orgulho enorme. O português teve um desenvolvimento nos últimos 20 anos que eles estão na Europa, porque antigamente você falava, né? Estava em Portugal e falava, eu vou para a Europa. Eles se consideravam Península Ibérica. Uhum. Hoje não, eles são europeus com tudo aquilo de bom que essa palavra pode trazer. E é fascinante, eles têm belíssimos atores, fazem um teatro maravilhoso. E é uma pena, porque nós não conhecemos nada, e eles conhecem absolutamente tudo que é nosso. E nós não conhecemos nada que é deles. Culpa das embaixadas, é claro. Edwin, foi um prazer enorme te ter aqui comigo. O tempo passou muito rapidamente, a gente tem mais uns 4 minutinhos aqui. Eu costumo fazer uma pergunta para conhecer você melhor, sempre no finalzinho. Se você puder responder, eu queria saber. É uma pergunta que, vamos dizer, respondo da primeira maneira que vier no seu coração. A gente vivendo tantas coisas no mundo para fazer a gente questionar, para fazer a gente mudar de cabeça, de coração. Eu queria saber para você, Edwin, hoje, depois de tudo isso, depois da pandemia, depois de tudo isso que você viveu, o que para você é a coisa mais importante desse mundo? São várias coisas, mas eu vou falar uma. Eu nunca dei tanta importância para um abraço. Eu nunca dei tanta importância para um afeto, para um carinho, uma palavra amiga. E a gente vivia dessa forma. Hoje, cada coisa dessa vai ter um peso diferenciado. Eu sinto muita falta de abraço, muita, de afeto. Eu estou 1 ano e 3 meses sozinho, fechado nessa casa, e eu não vou dizer que é uma solidão imensa, porque eu me dou bem comigo mesmo, mas eu preciso de afeto, eu preciso de abraço. É isso. Maravilha, Edwin. Muitíssimo obrigado por ter participado. Foi uma maravilha te conhecer. Você foi uma ótimo. Pessoa fascinante. Eu queria só te pedir, a gente vai fazer uns últimos avisozinhos. Se você puder só esperar em linha 1 minutinho para a gente conversar depois que sair do ar, claro. Pode ser? Ok, eu vou dar nota. É para dar nota? Talvez. Grau de satisfação? Tipo grau de satisfação de 1 a 5? Algo assim. A gente se fala. Muito obrigado, meu querido. Bom. Tudo de bom. Tá bom. Tchau, tchau. Um beijão para todos aí. Valeu. É isso aí, pessoal. Eu criei essa pílula que contém toda a sabedoria adquirida em 1 hora de conversa e eu vou liberá-la em 1 minuto para vocês. Antes disso, eu vou pedir encarecidamente que vocês deem o like
nas nossas páginas todas. A gente é o único talk show em todo o planeta Terra que lança em todas as mídias sociais ao mesmo tempo. E também eu queria dizer para vocês seguirem o Edwin Luiz nas redes sociais dele e sigam o trabalho dele, e vamos incentivá-lo a fazer uma novela logo aqui, nem que seja online, que ele tá precisando dar vazão ao aquário dentro dele. E aí depois disso, depois de pedir todo mundo a fazer todos os likes e segmentos que todo mundo já sabe como é que faz, né? Porque todo mundo pede, agora eu vou dizer o que eu aprendi com Edwin Luiz hoje. Acho que a primeira coisa que me vem, e acho que a coisa mais impactante, é o tanto que ele é aberto, o tanto que ele é bem resolvido como pessoa, porque ele está disposto a falar, que nem ele falou agora, estou precisando de um abraço, e você falar isso para uma pessoa que você nem conhece, para várias pessoas que você nem conhece, e ser aberto desse tanto é uma coisa muito bonita. Eu sei que requer uma grandeza pessoal muito grande. E isso dá pra ver que ele tem. Eu perguntei pra ele que bebida ele bebia. Ele não só falou que ele não bebia bebida, como ele falou, mas por favor, deixa ele beber um vinho e a gente brinda a vida. Então, assim, não quis que eu não bebesse junto com ele, mas que eu bebesse, fosse feliz, e ele não. Bom, ele é feliz do jeito que ele é, certamente, mas estou falando que dá pra ver que ele é essa pessoa sóbria. E realmente é impactante isso, né? Você poder ser como ele é, fora dos palcos de uma maneira, e achar essa canalização para se soltar, para se tornar selvagem durante um período calculado. Isso é uma coisa que realmente me faz pensar na minha própria vida e como eu deveria recanalizar certos momentos de mim mesmo, e talvez conquistar esses níveis de sobriedade maior nos momentos que eu preciso mais. Então é isso, foi uma grande maravilha. Nos assistam ao vivo todos os dias às 19 horas, e nunca se esqueçam, um dia da caça, outro do caçador.